histórias serem chamadas assim. Os contos africanos, eles falam, sempre estão trazendo para nós a ascendência de animais pequenos, de pessoas, a vitória de pessoas e animais muito fracos em cima daqueles outros que parecem ser mais fortes, que parecem estar à frente, que parecem ser muito mais que eles. Então é sempre a história da ascensão desses menores, desses pequenos, desses oprimidos. E contam que antigamente não existia aqui na Terra nenhuma história para se contar, nenhuma. Essas histórias ficavam guardadas lá em cima com o Deus do céu que se chamava Niam. Ele guardava as histórias dentro de uma caixa de ouro que ele colocava bem ali, ó, junto do seu trono para que ninguém mexesse. As histórias eram só dele. Só que aqui embaixo, numa tribo africana, tinha um homenzinho, um ancião dessa tribo, que não aceitava isso. Ele falava, imagina, por que Deus do céu guarda essas histórias dentro de uma caixa, coloca lá, ninguém lê, ninguém ouve, como que é isso? Eu já sei, eu vou lá e vou comprar as histórias do Deus do céu. E a Nancy era um homenzinho determinado, quando ele colocava uma coisa na cabeça, ninguém tirava. Ele então faz uma teia muito, muito, muito grande que vai até lá em cima no céu. E por essa teia ele vai subindo, subindo. E quando chega lá em cima, ele se encontra com Niam, o Deus do céu, e diz para Niam o que é que ele foi fazer ali, qual era o seu objetivo. Quando ele diz que queria comprar as histórias, Niam começa a dar risada. Olha para aquele homenzinho franzinho e pensa, né? Imagine que ele vai conseguir pagar o preço por minhas histórias. E diz, ah, Nancy, como é que você, um homem tão pequeno, vai conseguir pagar o preço por minhas histórias? Ah, eu acho que você não consegue. E Niam está ali dizendo todas aquelas coisas e a Nancy ouvindo quietinho, só dizendo, pode dizer sim qual é o preço que eu pago. Niam, então, dá 3 tarefas que seriam assim quase impossíveis para Nancy, e a Nancy fica ouvindo. A primeira coisa que eu quero que você me traga é Ossebo, o leopardo de dentes terríveis. A segunda coisa que eu lhe peço, em troca de minhas histórias, é que você me traga Mborô, os marimbondos que picam como fogo. A terceira coisa que eu lhe peço é que você me traga Motia, a fada que nenhum homem viu. Ouvindo aquilo, a Nancy, determinada, disse que cumpriria as tarefas e que levaria ali para o Deus do céu. E novamente o Deus do céu e as pessoas daquela corte riram do homenzinho, que apenas reverenciou o Deus e desceu por sua teia até chegar lá na sua tribo africana. Quando ele chegou lá embaixo, ele começou a pensar, e viu que através da violência, que através da briga, da luta, ele não ia conseguir capturar aquelas 3 coisas. E ele sabia que ele tinha que colocar a cabeça para funcionar. Então ele começou a pensar e a montar estratégias para conquistar aquelas coisas. A primeira coisa que ele foi buscar foi o leopardo de dentes terríveis. A Nancy entrou dentro da mata e logo avistou o leopardo, que olhou para ele com um olhar de fome, dizendo assim, ah, Nancy, você chegou em boa hora. É a hora do meu almoço e eu vou devorar você. A Nancy apenas ouviu e disse, o que tiver de ser, será. Mas antes, vamos jogar o jogo de amarrar? Você, que adorava jogos, vendo que o homem era bem fraquinho, já pensando em ganhar do homem, aceitou. E como é que se joga? Vou explicar. Eu amarro você. Depois que eu te amarrar, eu desamarro e aí é a sua vez de me amarrar. O leopardo, pensando em devorar o homenzinho, aceitou aquela brincadeira. Então a Nancy amarrou o leopardo pelo pé e pelo pé com cipó. Só que na hora de desamarrar, ele não desamarrou. Olhou para o leopardo preso daquele jeito e disse, agora, Ossebo, você está preparado para se encontrar com o Deus do céu. E colocou o leopardo amarrado daquele jeito, pendurado
pendurado numa árvore até que ele conseguisse capturar as outras coisas. Aí ele ficou ali pensando como é que ele ia fazer para capturar um borô, os marimbondos que picavam como fogo. Ele foi até a mata, pegou uma folha de bananeira que é bem grande, encheu uma cabaça como esta aqui de água e foi até a casa de um borô. Quando chegou lá, ele colocou a folha de bananeira sobre a cabeça, jogou um pouco da água em cima da folha e aquela folha ficou pingando parecendo um guarda-chuva. O resto da água ele jogou em cima da casa de marimbondos e começou a gritar: está chovendo! Está chovendo! Chovendo! Ei, umborô! Não quer entrar na minha cabaça para que a água da chuva não estrague suas asas? E os marimbondos zuniram lá de dentro. Obrigado. Obrigado. E foram entrando um a um dentro da cabaça que o Anansi oferecia. Quando Anansi percebeu que o último marimbondo já havia entrado, pum, ele tampou a cabaça e desta forma conseguiu capturar um borô. Os marimbondos que ficavam como fogo dizendo: agora, umborô, você está preparado para se encontrar com Deus. Pegou os marimbondos ali dentro da cabaça e pendurou na árvore junto com o osso, o leopardo de dentes terríveis. Agora, só faltava a fada Moatia. E essa seria bem difícil, porque, como disse o Deus do céu, Moatia era uma fada que nenhum homem havia visto. Mas ele já sabia o que fazer. Anansi pegou um pedacinho de madeira e desta madeira ele esculpiu uma boneca. Fez também uma tigelinha e colocou ali do lado da boneca, embaixo do flamboyant, que era uma árvore onde as fadas gostavam de dançar ali embaixo dela. Anansi cobriu a boneca com cola de borracha. Depois pegou um pedaço de cipó, amarrou uma parte na ponta na cabeça da boneca e a outra ponta ele ficou segurando. Para fazer o teste, ele puxou o cipó e a cabeça da boneca balançou como se ela estivesse dizendo sim. Feito isso, Anansi se escondeu atrás de um arbusto e ficou ali esperando a fada. E ele sabia que ela não ia demorar. Logo apareceu Moatia, dançando, aquelas danças que somente as fadas africanas é que sabem dançar. Ela apareceu ali e ficou olhando aquela bonequinha embaixo do flamboyant. De repente ela viu a tigela que estava cheia de inhame, estratégia do Anansi para chamar a atenção da fada. Aí ela chegou perto da boneca e disse: Ei, bebê de borracha, eu estou morrendo de fome. Você dá um pouquinho do seu inhame para eu experimentar? O Anansi puxou a cordinha, o cipó, e a cabeça da fada balançou como se ela estivesse dizendo sim. A fada, entendendo o que podia pegar, pegou a tigelinha e comeu todo o inhame que estava lá dentro. Depois devolveu a tigela agradecendo. Muito obrigada, bebê de borracha. Muito obrigada. Estava uma delícia. Anansi, vendo aquilo, ficou quietinha e nada disse. A boneca ficou ali parada, calada. A fada, vendo aquilo, se irritou e pensou: mas que bebê de borracha mal educado? Eu agradeço e ele não diz nada. Olha aqui, seu bebê de borracha, pode tratar de dizer alguma coisa. E a boneca lá parada, calada. Diga alguma coisa, senão eu lhe dou uma tapa na cara. E a boneca parada, calada. E a fada foi se irritando, se enchendo de ira, quando de repente, pá! Deu um tapão na cara da boneca. E ela, vendo sua mão grudada na cola, começou a balançar e a gritar: larga minha mão! Larga! Senão eu lhe dou outra tapa na cara! E deu outra tapa na boneca. As mãos grudadas e ela desesperada: solta! Solta, senão! E grudou um pé. E toda grudada grudou o outro também. Quando ela viu, ela estava presa sem conseguir sair. Vendo isso, Anansi saiu de trás daquele arbusto, olhou bem nos olhos da fadinha e disse para ela:
Agora, ó tia, você está preparada para se encontrar com o Deus do céu. Colocou a fadinha ali na árvore e fez uma teia muito, muito grande em volta dos seus tesouros. Depois foi arrastando aquela teia e quando chegou no ponto certo, fez uma outra teia aqui até lá em cima. Subiu por ela e quando lá chegou, para o espanto de todos, ele havia conseguido concretizar as suas tarefas. Quando Miame, o Deus do céu, viu que o homenzinho tinha conseguido, ficou pensando como é que um homem tão pequeno, tinha conseguido pagar o preço por suas histórias. Mas Miame era muito justo e chamou todas as pessoas de sua corte dizendo: Anansi conseguiu pagar o preço por minhas histórias. Cantem e dancem em seu louvor. E todos começaram a cantar e a dançar, e Anansi observando tudo aquilo. E o Deus do céu ainda completou: a partir de hoje e para todos sempre, as minhas histórias pertencerão ao Anansi, o Homem-Aranha, e serão chamadas de histórias de aranha. Anansi pegou aquela caixa de histórias e foi descendo por sua teia. Quando olhou de lá de cima, avistou a sua tribo e pôde ver todo o seu povo esperando para saber qual o resultado daquilo que ele tinha feito, qual o resultado do seu feito. Quando ele colocou